Devemos cuidar do nosso espírito, mas devemos cuidar também do nosso corpo. Por quê? O nosso corpo é o santuário de Yahuwah Elohim, tá? Então precisamos ter saúde, precisamos nos exercitar para viver a vida, para cuidarmos da nossa família, tá? Para desfrutarmos o melhor que o Criador tem para nós, tá? Então não adianta só cultivar o espírito e largar a saúde de qualquer jeito, tá bom? Porque o nosso corpo é santuário de Yahuwah Elohim, tá? Então vamos lá. Vamos ler o versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a Torá que o meu servo Moshe te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, olha a importância da Torá. Vamos ler o comentário. Vamos ler aqui. A repetição deste versículo tem por objetivo fortalecer Josué no cumprimento da Torá, de seus caminhos e seu espírito. O cumprimento da Torá é comparado a um caminho do qual não se deve desviar, nem à direita e nem à esquerda. Então, tu agirás prudentemente, isto é, todos os seus atos serão bem-sucedidos. Então, não tem desviozinho para a direita e nem para a esquerda, não tem jeitinho brasileiro, né? O brasileiro tem sempre aquela história do jeitinho, né? Ah, o jeitinho brasileiro, o brasileiro é o povo esperto, que sempre tem o negócio do jeitinho. Com a Torá não tem jeitinho, tá? É o caminho do meio, não tem negócio de se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, ou seja, a Torá é o caminho do meio, tá bom? Então vamos lá, vamos ler o versículo 8 e o comentário dele. Não se aparte da tua boca o Sefer Torá, o livro desta Torá. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito nele. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Tá? Então, vamos ler aqui um comentário. Moshe transmitiu ao seu discípulo Yahushua, Josué, os ensinamentos da Torá. Porém, Josué é mandado estudá-los sempre. Então, Josué tinha que estar estudando sempre a Torá. Tá? De novo, tá? Moshe transmitiu ao seu discípulo Josué os ensinamentos da Torá. Porém, Josué é mandado estudá-los sempre, e não apenas de maneira superficial ou só para memorizá-los, mas é ordenado aprofundar-se no seu sentido, significado e na sua ideologia e filosofia. As palavras deste versículo lembram as que são dirigidas pela Torá ao rei de Israel, que deveria ler e estudar a Torá todos os dias de sua vida. Está lá em Deuteronômio 17 e 19, tá? O mesmo que é ordenado para o rei de Israel, quando tivesse um rei, já é ordenado para Josué, tá? Então olha que coisa interessante, a gente vai ler um comentário. Com efeito, Josué, Yahushua bin Nun, é considerado pelas fontes da Halahá, pela legislação rabínica, como um rei, embora não lhe tenha sido dado este título, tá? Ou seja, mesmo Josué não tendo recebido o título de rei, escrevam aí, eu sei que vocês já são craques, já são feras, tá? Mas quem foi o primeiro rei de Israel? Tá? Aparece lá no livro de Samuel. Escrevam aí. O primeiro rei de Israel. Tá? Então escrevam aí. Não, oficialmente não foi Josué, né? Então escrevam aí. Quem foi o primeiro rei de Israel? Era um camarada bem alto, bonito, né? Shaul. Isso, Shaul, né? Então o Ari Yosef, né? O Biratã respondeu. Shaul, né? Ele se sobressaía, né? Todo mundo batia no ombro dele para baixo. Shaul, né? E foi o primeiro rei de Israel oficialmente. Só que Josué, o entendimento que se tem em Israel, embora ele não tenha recebido o título de rei, mas ele fazia tudo que um rei fazia. Ele tinha todas as prerrogativas de um rei, os poderes de um rei, e tinha também as responsabilidades de um rei. Mais uma vez, isso vai apontar para quem? Para Yahushua HaMashiach, que embora no presente momento não seja aclamado pelas duas casas, não seja por 100% das 12 tribos, não seja aclamado ainda como rei de Israel, mas de fato e de verdade, ele é o rei de Israel, Yahushua HaMashiach, tá? Pode falar. A Rita estava perguntando se era da tribo de Benjamim, era Shaul, né? Isso mesmo. Shaul era, né? Isso, a irmã Rivka falou certo, isso mesmo. Shaul, né, o primeiro rei de Israel, que se tornou o sogro de Davi, né? Ele era um integrante da tribo de Binyamin, tá? De Benjamim. Era um descendente, tá? De Raquel, né? Rachel. Então, da mesma tribo do apóstolo Paulo, né? Então, Paulo, né? Shaul Hashaliah, ele era da tribo de Benjamim também, igual o rei Shaul, né? O rei Saul.
Então, tanto o primeiro rei de Israel, Shaul, quanto o apóstolo que escreveu quase metade da Aliança Renovada, tá? Que é conhecido como Novo Testamento, eles são integrantes da tribo de Binjamim, tá? No qual se encontra a cidade mais sagrada, né, do mundo, Jerusalém, no território de Benjamim, que fica na casa de Yahudá, casa de Judá, Benjamim e Levi. Tá? Então vamos lá. As palavras deste versículo, né, Josué 1,8, lembram as que foram dirigidas pela Torá ao rei de Israel, que deveria ler e estudar a Torá todos os dias de sua vida. Isso aparece em Deuteronômio 17 e 19. Com efeito, Yahushua, Josué, é considerado pelas fontes da Halahá como um rei, embora oficialmente não lhe tenha sido dado este título. Também o povo o vê tal como um rei, tá? No versículo 18, olha aqui, ó, em Josué 1,18. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, morrerá. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. O povo estava tão fechado com Josué, a gente vê logo de cara que o povo está muito mais obediente a Josué do que jamais foi em relação a Moisés, tá? Então, mais uma coisa que aponta para o nosso Messias Yahushua, tá? O que nós fazemos em obediência a Yahushua HaMashiach, tá? Tem o mesmo nome de Josué, Yahushua. Então, vamos lá. O próprio povo vê Josué como um rei, tá? Em Josué 1,18. A ideologia israelita impõe no líder, atarefado com assuntos de Estado, a obrigação de aperfeiçoar o seu nível espiritual e reforçar constantemente o seu padrão ético-moral. Então, os outros povos aí que a gente vê na atualidade, né? Um rei, eles, a maioria, quase 100%, não está nem aí para a espiritualidade, né? Eles só querem ver coisas humanas, né? Inteligência, logística, mas não se consagram ao Criador, tá? Muitos não têm ética, tá? Fazem guerras absurdas, cometem injustiça contra o seu próprio povo, tá? E por aí vai. As palavras do versículo, desse versículo, Josué 1,8, ressaltam que o estudo não deve permanecer no plano teórico-acadêmico, mas que a sua finalidade deve ser a ação e a prática. Segundo reza, para que tenhas o cuidado de fazer, se seus atos forem o resultado do estudo e da meditação, realizar-se-á a promessa de então estarás bem-sucedido em teus caminhos e então agirás prudentemente. Então a Torá, ela não é feita só para memorizar, para a gente decorar os textos, os versículos. Ela é feita principalmente para vivermos a Torá. Então em Israel se fala, a gente aprende a Torá, aí em seguida a gente se esforça para cumprir a Torá e em seguida a gente se esforça para ensinar a Torá. Então é um processo, tá? É uma escadaria. A gente aprende a Torá, a gente se esforça para cumprir os mandamentos da Torá e em seguida a gente se esforça para ensinar a Torá, os mandamentos da Torá. Ao contrário do que a gente vê no cristianismo, em que muitas vezes, por exemplo, existem gincanas bíblicas, competições, e que muitas vezes até legal, motiva as pessoas a memorizarem textos, essa coisa toda, mas muitas vezes a ênfase vai estar apenas na memorização dos textos, em muitas gincanas bíblicas, tá? E poucas vezes vai se focar na prática dos mandamentos, tá? Numa mudança de vida, tá? Então, lembrar que o nosso povo deu anteriormente para Moisés um cheque em branco, tá? Nós falamos o quê? Quando Moshe foi subir o Monte Sinai. Nasce venishma, faremos e ouviremos. Então esse é o legado do nosso povo de Israel, faremos e ouviremos. Então Josué, não adiantava ele memorizar a Torá, tá? Saber a Torá de cor e salteado, ficar lendo ela o dia inteiro, ele tinha que viver a Torá. Muitas vezes, para a gente cumprir a Torá, a gente tem que largar a mão de ler a Torá. Inúmeras vezes na nossa casa a gente está lendo a Escritura, a Torá, e surge um problema para a gente resolver. E aquele problema que a gente vai resolver é um mandamento que a gente vai estar cumprindo. Então, aparentemente, a gente se distanciou da Torá, a gente tem que fechar a Torá. Pera aí, Torá, que eu volto daqui a pouquinho e vou estudar mais daqui a pouco. Agora eu vou cumprir um pouco a Torá. Então, assim, tem que ser a nossa vida, tá? Então, não adianta a gente viver numa utopia, tá? Só o dia inteiro estudando, que é humanamente impossível. Todos nós temos as nossas atribuições. Mas o que é ordenado é que estejamos meditando nela o quê? Dia e noite. Vamos lá para o Salmo 1, versículo 2. Um outro rei, tá? Que a gente já falou dele, tá? Meler David. Ele compôs, dos 150 salmos, ele compôs
73 salmos, tá? O maior salmo é dele, o Salmo 119, o primeiro salmo é dele também, quase metade dos salmos é dele, dos 150, 73 são de autoria dele, do rei Davi. Olha o que ele diz no Salmo 1, versículo 2. Antes tem o seu completo prazer na Torá de Yahuá, e na sua Torá medita de dia e de noite. Olha que coisa interessante. Então Davi, ele não podia estudar a Torá o dia inteiro, porque ele era um rei. Mas ele poderia meditar na Torá o dia inteiro. Entenderam a diferença? Então, muitas vezes, alguns de nós vão ficar assim, poxa, eu queria ficar estudando a Torá o dia inteiro, mas não dá, a gente tem que viver a vida da gente. Tá? Nós estamos no mundo, o quê? Nesse mundo chamado o quê? Olam Hazé, esse mundo caído. Em Israel se chama também o mundo de Asiá, o mundo da ação, da confusão. Então, de vez em quando, a gente tem que fechar a nossa Torá e cumprir a Torá. Depois a gente volta. Então, não é só memorizar, não é só estudar, é praticar a Torá. Então, muitas vezes, para praticar a Torá, a gente vai ter que fechar ela e interagir com a criação, com o mundo, com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas, trabalho, estudo e outras coisas mais, tá? Então, vamos lá, tem que ter esse equilíbrio. Mas que venhamos estar meditando na Torá dia e noite. Foi isso que o rei Davi falou. Antes, o seu completo prazer está na Torá de Yahuá, e em sua Torá medita de dia e de noite. Vamos lá, versículo 9, tá bom? Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque Yahuá, o teu Elohim, é contigo por onde quer que andares.